Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e para você que já está bom em todas as outras matérias aí, porém precisa reforçar sistema de equação do primeiro grau, eu fiz aqui um compilado de questões de sistema de equação do primeiro grau. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e de deixar o seu like se você gostar do vídeo. Compartilhe o vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo. Então vamos lá! Com determinada quantidade de dinheiro, é possível comprar 5 revistas em quadrinhos, todas de mesmo valor e ainda sobram R$ 2,50. Porém, se com a mesma quantia de dinheiro forem compradas 7 revistinhas de palavras cruzadas, cada uma delas de mesmo valor, sobrarão 50 centavos. Sabendo que uma revistinha de palavras cruzadas custa R$ 1 a menos que uma revistinha em quadrinhos, então o preço de uma revistinha de palavras cruzadas é... Eu quero saber aqui o preço de uma revistinha de palavras cruzadas. É o que eu quero saber. Aqui, pessoal, está dizendo que uma revistinha de palavras cruzadas custa R$ 1 a menos que uma revistinha em quadrinhos. Ou seja, o preço de uma revistinha de palavras cruzadas, que eu vou chamar de P, ele vai ser o preço de uma revistinha em quadrinhos, que eu vou chamar de Q, e está falando que custa R$ 1 a menos que uma revistinha em quadrinhos, ou seja, menos R$ 1. Então, para mim descobrir o preço de uma revistinha de palavras cruzadas, que é o que o exercício está pedindo, eu preciso descobrir o preço de uma revistinha em quadrinhos. Então, vamos lá. Com determinada quantidade de dinheiro, é possível comprar 5 revistas em quadrinhos, todas de mesmo valor, e ainda sobram R$ 2,50. Então, aqui eu vou descobrir o preço de uma revistinha em quadrinhos. Então eu tenho que com determinada quantidade de dinheiro é possível comprar 5 revistas em quadrinhos, que eu chamei de Q, então é 5Q, todas de mesmo valor e ainda sobram R$ 2,50. Se sobram, então é mais R$ 2,50. Porém, se com a mesma quantia de dinheiro forem compradas 7 revistinhas de palavras cruzadas, cada uma delas de mesmo valor, sobrarão 50 centavos. Pessoal, se é a mesma quantia, então é igual. É igual, a mesma quantia de dinheiro forem compradas 7 revistinhas de palavras cruzadas, que eu chamei de P, então 7P. Cada uma delas de mesmo valor, sobrarão 50 centavos. Se sobrarão, então é mais 0,50. Observem aqui, pessoal, que eu tenho uma equação e uma segunda equação. Então aqui eu tenho um sistema de equação com duas variáveis, onde eu tenho P, que são as revistas de palavras cruzadas, e Q, que são as revistas em quadrinhos. Eu tenho condições de descobrir esses valores substituindo um valor no outro. E sabendo o valor de uma revistinha de quadrinhos, eu tenho como descobrir o preço de uma revistinha de palavras cruzadas, que é o que o exercício está pedindo. Então vamos lá. Aqui eu tenho 5Q mais 2,50, que é igual a 7P mais 0,50. Eu vou separar números de um lado e letras do outro. Então aqui eu tenho 2,50. 0,50 está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Menos 0,50. Que é igual a 7P. 7 vezes P, que eu já posso substituir aqui, que é Q menos 1. Então, abre parênteses, Q menos 1. 5Q ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Menos 5Q.
2,50 menos 0,50 é 2, que é igual 7 vezes Q menos 1, eu vou usar a propriedade distributiva. Então aqui, 7 vezes Q, 7Q, e 7 vezes menos 1, menos 7, menos 5Q. Então aqui eu tenho 2 é igual a 7Q menos 7 menos 5Q. O 7 ele está negativo, passa para o outro lado do sinal positivo. Mais 7, que é igual. 7Q menos 5Q é 2Q. 2 mais 7 é 9, que é igual a Q. O 2 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 2. 9 dividido por 2 é 4,50, que é igual a Q. Ou seja, o preço de uma revistinha em quadrinhos é de R$ 4,50. Então agora eu tenho como descobrir o preço de uma revistinha de palavras cruzadas. Já que esse preço vai ser o preço de uma revista em quadrinhos, que é R$ 4,50, menos R$1. Então o preço de uma revistinha de palavras cruzadas é R$ 4,50 menos 1, que é R$ 3,50. Então, o preço de uma revistinha de palavras cruzadas é de R$ 3,50. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, R$ 4,20? Não. Alternativa B, R$ 3,80? Não. Alternativa C, R$ 4,90? Não. Alternativa D, R$ 4,60? Também não. Alternativa E, R$ 3,50? R$ 3,50 é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, aqui pessoal, usei uma relação de igualdade e um sistema de equação com duas variáveis, onde P são as revistinhas de palavras cruzadas e Q são as revistinhas em quadrinhos. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Uma loja colocou em promoção camisas, calças e malhas de lã, sendo que qualquer peça do mesmo tipo tem o mesmo preço. 4 amigos, Pedro, Paulo, Antônio e João, foram a essa loja e compraram. Então aqui, Pedro comprou 2 camisas mais uma calça mais uma malha de lã e pagou R$ 330. Paulo comprou 3 camisas mais 2 calças mais uma malha de lã e pagou R$ 480. E Antônio comprou 2 camisas mais uma calça mais 2 malhas de lã e pagou R$ 450. Sabendo que João comprou apenas uma peça de cada tipo, o valor pago por ele foi de... Bom, pessoal, eu quero saber o valor pago por João, sabendo que João comprou apenas uma peça de cada tipo. Aqui, pessoal, eu vou chamar as camisas de X, eu vou chamar as calças de Y e eu vou chamar as malhas de lã de Z. Então, sabendo que João comprou apenas uma peça de cada tipo, ou seja, ele comprou apenas uma camisa que eu chamei de X, comprou apenas uma calça que eu chamei de Y e comprou apenas uma malha de lã que eu chamei de Z. Então, para mim descobrir o valor pago por ele, eu vou somar o preço da camisa com o preço da calça e com o preço da malha de lã. Para isso, eu preciso descobrir os valores de X, de Y e de Z, ou seja, o preço da camisa, o preço da calça e o preço da malha de lã. Pessoal, o bizu desse exercício é você subtrair da equação com as maiores incógnitas a equação com as menores incógnitas.
Então aqui eu vou começar pegando a terceira equação, que é duas camisas que eu chamei de x, então é 2x, mais uma calça que eu chamei de y, então é mais y, mais duas malhas de lã que eu chamei de z, então é mais 2z. E pagou R$450, ou seja, é igual a 450. E eu vou subtrair dessa equação a primeira equação, que é duas camisas que eu chamei de x, então 2x, mais uma calça que eu chamei de y, então é mais y, mais uma malha de lã que eu chamei de z, então é mais z, e pagou R$330, ou seja, é igual a R$330. Então eu vou subtrair aqui as equações. Aqui eu posso cortar o 2x, eu posso cortar o y, ficou 2z menos z. Então é z, que é igual a 450 menos 330, aqui é 0. 5 menos 3 é 2, e 4 menos 3 é 1. Ou seja, z, o valor de z é de 120. Eu chamei o preço da malha de lã de z. Então, eu descobri aqui que o preço da malha de lã z é de R$120. Agora, pessoal, eu vou pegar a segunda equação, que é três camisas que eu chamei de x, então é 3x, mais duas calças que eu chamei de y, então é mais 2y, mais uma malha de lã que eu chamei de z, então é mais z, e pagou R$480, ou seja, é igual a 480. Eu vou subtrair dessa minha segunda equação, eu vou subtrair a terceira equação, que é duas camisas que eu chamei de x, então é 2x, mais uma calça que eu chamei de y, então é mais y, e mais duas malhas de lã que eu chamei de z, então é mais 2z. E pagou R$450, ou seja, é igual a 450. Então eu vou subtrair aqui as equações. 3x menos 2x é x, 2y menos y é y, então aqui mais y, e z menos 2z é menos z, que é igual a 480 menos 450. Então aqui 0, 8 menos 5 é 3, e 4 menos 4 é 0. Então aqui eu tenho x mais y menos z, que é igual a 30. Observe que aqui, pessoal, eu posso substituir o valor de z, que eu descobri que é 120. Então vamos lá. X mais y menos z, que é 120, é igual a 30. Então agora eu tenho x mais y menos 120 é igual a 30. Eu vou passar o 120 para o outro lado, deixando x e y desse lado, letras de um lado e os números do outro. Então, x mais y é igual a 30. O 120 ele está negativo, passa para o outro lado do sinal, positivo, mais 120. Então, x mais y é igual a 30 mais 120 é 150. Aqui, pessoal, na minha primeira equação eu tenho duas camisas, mais uma calça, mais uma malha de lã. Observe que eu posso substituir z, que é a malha de lã, que eu descobri que é R$120. Então vamos fazer aqui. A primeira equação é duas camisas que eu chamei de x, então é 2x, mais uma calça que eu chamei de y, então é mais y, e mais uma malha de lã que eu chamei de z, mais z. E pagou R$330, ou seja, é igual a 330. Então agora eu vou substituir z.
2x mais y mais z, que é 120, então mais 120 é igual a 330. Agora, pessoal, eu tenho 2x mais y mais 120, que é igual a 30. Eu vou de novo passar aqui o 120 para o outro lado, deixando x e y, deixando letras de um lado e números de outro. Então, 2x mais y é igual a 330. O 120 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos 120. Então, 2x mais y é igual a 330 menos 120, que eu vou fazer aqui do lado. Zero. 3 menos 2 é 1 e 3 menos 1 é 2. Então, 2x mais y é igual a 330 menos 120, que é 210. Agora, pessoal, observe que aqui eu tenho essa equação, que é x mais y é igual a 150. Eu tenho essa outra equação, que é 2x mais y é igual a 210. Então, como eu falei, o bizu do exercício é você subtrair a equação com as maiores incógnitas da equação com as menores incógnitas. Então, eu vou subtrair dessa aqui, que é a equação com as maiores incógnitas, 2x mais y que é igual a 210, essa equação que é a equação com as menores incógnitas. Então, aqui eu vou fazer menos x mais y, que é igual a 150. Então, eu vou subtrair aqui as equações. 2x menos x é x. E aqui eu posso cortar o y, então ficou x, que é igual a 210 menos 150. Aqui, 0. 1 menos 5, não dá. Pega o emprestado do 2. Aqui fica 1 e aqui fica 11. 11 menos 5 é 6. E 1 menos 1 é 0. Ou seja, aqui eu obtive x, que é igual a 60. Eu chamei o preço da camisa de x, ou seja, preço de uma camisa é de 60 reais. Então eu vou colocar aqui x é 60. E agora, pessoal, que eu descobri o valor de x, nessa equação eu tenho x mais y que é igual a 150. Então eu posso substituir o valor de x e descobrir o valor de y, que é o preço da calça. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui do lado. Então, x mais y é igual a 150. X, que é 60. 60 mais y é igual a 150. Então, eu vou passar o 60 para o outro lado. Y é igual a 150. O 60 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. Menos 60. Y é igual a 150 menos 60, 15 menos 6 é 9, e eu adiciono um zero. Ou seja, y é igual a 90. Então, eu descobri que o preço da calça é de 90 reais. Então, eu vou colocar aqui, y é 90. Agora, eu quero saber, sabendo que João comprou apenas uma peça de cada tipo, o valor pago por ele. Então, eu vou somar o preço de x, que é a camisa, que eu descobri que é 60 reais, com o valor de y, que é a calça, que eu descobri que é 90 reais, e com o valor de z, que é a malha de lã, que eu descobri que é 120 reais. Então, aqui é 0. 6 mais 9 é 15. 15 mais 2, 17. Deixo 7, vai 1. E 1 mais 1, 2. Ou seja, sabendo que João comprou apenas uma peça de cada tipo, o valor pago por ele foi de 270 reais. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 270 reais. 270 reais é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício.
Bom, pessoal, é um exercício de sistema de equação do primeiro grau com 3 variáveis. X, que é o preço das camisas, Y, que é o preço das calças, e Z, que é o preço das malhas de lã. Pessoal, o bizu do exercício é você subtrair da equação com as maiores incógnitas a equação com as menores incógnitas e prestar bastante atenção na hora de montar as equações, na hora de fazer as contas para não errar nenhum sinal, não perder nenhum valor e correr o risco de errar a questão. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Bom, pessoal, voltei aqui para o exercício 30 do caderno de exercícios. Então vamos lá. Um colégio promoveu um torneio esportivo do qual participaram várias equipes. A tabela mostra apenas o número de vitórias, empates e derrotas das equipes A, B e C. Cada vitória vale 2 pontos, cada empate vale 1 ponto e cada derrota vale 0 pontos. Então aqui, pessoal, eu tenho a tabela que mostra equipes A, B e C, um número de vitórias, um número de empates e número de derrotas. Então a equipe A, ela teve 2 vitórias, X empates e 2 derrotas. A equipe B teve 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe C teve Y vitórias, 0 empates e 2 derrotas. Sabendo que o número total de pontos da equipe A foi a metade do total de pontos da equipe C e que as 3 equipes juntas somaram um total de 27 pontos, então o número de vitórias da equipe C foi... Bom, pessoal, eu quero saber o número de vitórias da equipe C. É o que eu quero saber. Então, sabendo que o número total de pontos da equipe A foi a metade do total de pontos da equipe C, ou seja, pessoal, o número de pontos da equipe C vai ser igual a 2 vezes o número de pontos da equipe A, já que o número total de pontos da equipe A foi a metade do total de pontos da equipe C. E que as 3 equipes juntas somaram um total de 27 pontos, ou seja, um número total de pontos da equipe A mais o número total de pontos da equipe B mais o número total de pontos da equipe C vai ser igual a um total de 27 pontos. Então aqui eu tenho a minha primeira equação e aqui eu tenho a minha segunda equação. Observe, pessoal, que eu tenho um sistema de equação do primeiro grau com 3 variáveis, onde A é o número de pontos da equipe A, B é o número de pontos da equipe B e C é o número de pontos da equipe C, onde eu tenho condições de descobrir os valores de A, de B e de C, substituindo um valor no outro. Então, pessoal, na minha primeira equação eu tenho C que é igual a 2A, na minha segunda equação eu tenho A mais B mais C que é igual a 27. Observe que aqui eu posso substituir o valor de C da minha primeira equação. Então vamos lá. Aqui A mais B. Aqui, pessoal, eu posso substituir o valor de B. Então os pontos da equipe B. A equipe B teve 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Está falando que cada vitória vale 2 pontos, cada empate vale 1 ponto e cada derrota vale 0 pontos. Então, como a equipe B teve 5 vitórias e cada vitória vale 2 pontos, 5 vezes 2 é 10. Ela teve 2 empates e cada empate vale 1 ponto, 2 vezes 1 é 2
10 mais 2, 12. E teve uma derrota, porém, a cada derrota vale 0 pontos, então o número total de pontos da equipe B é de 12 pontos. Então eu vou substituir aqui B, que é 12, mais C, que é 2A, que é igual a 27. Então agora eu tenho A mais 12 mais 2A, que é igual a 27. Eu vou aqui agrupar A. Então A mais 2A é 3A. Agora, pessoal, eu vou passar o 12 para o outro lado, deixando A desse lado e números do outro. Então 3A é igual a 27. O 12 está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos 12. Agora, A é igual a 27 menos 12, eu vou fazer aqui do lado. Sete menos 2, 5. 2 menos 1, 1. Então, 27 menos 12 é 15. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 3. E A é igual a 15 dividido por 3 é 5. Ou seja, pessoal, o número total de pontos da equipe A foi de 5 pontos. Então, agora eu vou substituir o valor de A na minha primeira equação e eu vou encontrar o número total de pontos da equipe C. Sabendo o número total de pontos da equipe C, eu tenho condições de descobrir o número de vitórias da equipe C. Já que se nós observarmos aqui, a equipe C teve Y vitórias, que é o que eu quero descobrir, ela teve 0 empates e 2 derrotas. E como cada derrota vale 0 pontos, isso significa que o número total de pontos da equipe C vai ser as vitórias, se eu dividir por 2, que é cada vitória que vale 2 pontos. Então vamos lá. Vou substituir aqui o valor de A. C é igual a 2 vezes A, que é 5. C é igual a 2 vezes 5, 10. Ou seja, pessoal, o número total de pontos da equipe C é de 10 pontos. Está falando que cada vitória vale 2 pontos, então eu vou dividir 10 por 2, eu vou obter o número de vitórias da equipe C, que é o que eu quero saber. Então, 10 dividido por 2 é 5. Ou seja, o número de vitórias da equipe C foi de 5 vitórias. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 1. Não. Alternativa B, 2. Também não. Alternativa C, 3. Não. Alternativa D, 4. Não. E alternativa E, 5. 5 vitórias é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de sistema de equação do primeiro grau com 3 variáveis, onde A é o número de pontos da equipe A, B é o número de pontos da equipe B e C é o número de pontos da equipe C. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Lembrando, em uma lanchonete, 2 sanduíches naturais mais 1 copo de suco custam R$10. E 1 sanduíche natural mais 2 copos de suco custam R$9,20. O preço de um sanduíche natural mais um copo de suco é... Bom, eu quero saber o preço de um sanduíche natural mais um copo de suco
eu quero saber. Então, o sanduíche, que eu vou chamar de S, mais o copo de suco, que eu vou chamar de C, é o que eu quero saber. E para isso, eu preciso descobrir o preço de S, do sanduíche natural, e de C, ou do copo de suco. Então vamos lá. Em uma lanchonete, 2 sanduíches naturais mais um copo de suco custam R$10. Então eu vou colocar aqui que 2 sanduíches naturais, que eu chamei de S, então 2S, mais um copo de suco, que eu chamei de C, então mais C, custam R$10, ou seja, é igual a 10. E um sanduíche natural mais 2 copos de suco custam R$9,20. Então, um sanduíche natural, que eu chamei de S, então S, mais 2 copos de suco, que eu chamei de C, então é mais 2C, custam R$9,20, ou seja, é igual a 9,20. Aqui, pessoal, eu tenho a minha primeira equação e aqui eu tenho a minha segunda equação. Observe que eu tenho um sistema de equação do primeiro grau com 2 variáveis, onde S é o preço do sanduíche natural e C é o preço do copo de suco. Eu tenho condições de descobrir os valores de S e de C do sanduíche natural e do copo de suco, substituindo um valor no outro. Então vamos lá. Na minha primeira equação, eu vou isolar C, ou o preço do copo de suco. Então, C é igual a 10. O 2S está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos 2S. Então aqui eu isolei C, ou o preço do copo de suco. Na minha segunda equação, eu tenho S mais 2C, que é igual a 9,20. Observe que aqui eu posso substituir o valor de C, que eu isolei na minha primeira equação. Então, S mais 2 vezes C, 2 vezes C, que é 10 menos 2S, então abro parênteses, 10 menos 2S, fecha parênteses, que é igual a 9,20. Então, S mais 2 vezes, abre parênteses, 10 menos 2S, fecha parênteses, eu vou utilizar propriedade distributiva. Então, 2 vezes 10, 20. E 2 vezes menos 2S, na multiplicação sinais diferentes é negativo. 2 vezes 2S, 4S. Ou seja, 2 vezes menos 2S é menos 4S, que é igual a 9,20. Então, S mais 20 menos 4S, que é igual a 9,20. Eu vou agrupar S. Então, aqui, S menos 4S, na subtração e na soma, sinais diferentes. Eu pego o sinal do maior número e subtraio. O maior número é 4S, então vai ficar negativo. E subtraio 4S menos S, 3S. Então, menos 3S mais 20, que é igual a 9,20. Agora, pessoal, eu tenho menos 3S mais 20, que é igual a 9,20. Eu vou passar o 3S para o outro lado, passar o 9,20 para esse lado, deixando números de um lado e S do outro. Então, 20 é igual a 9,20. O 9,20 está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 9,20, que é igual. 3S está negativo, passa para o outro lado do sinal, positivo, é igual a 3S.
Então agora eu tenho números desse lado e S do outro. Eu vou fazer aqui do lado 20 menos 9,20. Como aqui é vírgula 20, então aqui é vírgula 0, 0. Então, 0, 0 menos 2. Não dá para pegar emprestado do 0, pego emprestado do 2, aqui fica 1. E aqui fica 10, pego emprestado do 10, aqui fica 9. E aqui fica 10, 10 menos 2, 8. 9 menos 9, 0. E abaixo 1. Vírgula embaixo de vírgula. 20 menos 9,20 é 10,80. Que é igual a S. O 3 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 3. Então, 10,80 sobre 3 é igual a S. Eu vou dividir aqui do lado, inclusive eu posso aproveitar esse número. Então, 10,80 dividido por 3. Como aqui eu tenho duas casas após a vírgula, então eu adiciono 2 zeros, corto a vírgula. Ficou 1080 dividido por 300. 108 não divide por 300, então eu junto 1080 dividido por 300, que é 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 0. 8 menos 0, 8. E aqui 10 menos 9, 1. 180 não divide por 300. Então eu abaixo 0, vai vírgula na casa. 1800 dividido por 300 é 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. E 1800 menos 1800 é 0. Então, 10,80 dividido por 3 é 3,6, que é igual a S. Ou seja, o preço do sanduíche natural é de R$ 3,60. Então, agora que eu descobri o valor de S, eu vou substituir S na minha primeira equação. Eu vou descobrir o valor de C, ou o preço do copo de suco. E aí, sabendo o preço do copo de suco e o preço do sanduíche natural, eu tenho como descobrir o preço do sanduíche natural mais o copo de suco. Então, vamos lá. C é igual a 10 menos 2S, 2 vezes S, que é 3,6. Então, C é igual a 10 menos 2 vezes 3,6. Vou apagar e fazer aqui do lado. Duas vezes 6, 12, deixo 2 e vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1 que foi 7. Uma casa, vírgula, uma casa e vírgula. Então, 2 vezes 3,6 é 7,2. C é igual a 10 menos 7,2. Eu vou fazer aqui do lado. Bom, como aqui é vírgula 2, então aqui é vírgula 0. 0 menos 2 não dá, pego emprestado do 10. Aqui fica 9 e aqui fica 10. 10 menos 2, 8. E 9 menos 7, 2. Vírgula embaixo de vírgula. C é igual a 10 menos 7,2, 2,8. Ou seja, o preço do copo de suco é de R$ 2,80. Então, agora que eu sei o preço do copo de suco e do sanduíche natural,
eu tenho condições de descobrir o preço do sanduíche mais o copo de suco. Então, o sanduíche custa R$ 3,60, mais o copo de suco que custa R$ 2,80. 6 mais 8, 14, deixo 4, vai 1, 1 mais 3, 4, 4 mais 2, 6, vírgula embaixo de vírgula, ou seja, o preço de um sanduíche natural mais um copo de suco é de R$ 6,40. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, R$ 6,40. R$ 6,40 é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de sistema de equação do primeiro grau, aqui com duas variáveis. C, o preço do copo de suco, e S, o preço do sanduíche natural. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Pedro e João, juntos, possuem 74 bolinhas de gude. Sabendo que Pedro possui 2 bolinhas a menos que João, pode-se concluir que o número de bolinhas de gude de João é... Bom, pessoal, eu quero saber o número de bolinhas de gude de João. É o que eu quero saber. Então, Pedro e João, juntos, possuem 74 bolinhas de gude. Aqui, pessoal, eu vou colocar Pedro, que eu vou chamar de P, e João, ou seja, mais João, que eu vou chamar de J, juntos possuem 74 bolinhas de gude. Ou seja, o número de bolinhas de gude que Pedro possui mais o número de bolinhas de gude que João possui é igual a 74 bolinhas de gude. Sabendo que Pedro possui 2 bolinhas a menos que João, então aqui eu vou colocar que o número de bolinhas de gude que Pedro possui, que eu chamei de P, vai ser igual. Então está falando que Pedro possui 2 bolinhas a menos que João. Então o número de bolinhas de gude que Pedro possui vai ser igual ao número de bolinhas de gude que João possui, que eu chamei de J, menos 2, já que Pedro possui 2 bolinhas a menos que João. Então aqui, pessoal, eu tenho a minha primeira equação e aqui eu tenho a minha segunda equação. Observe que eu tenho um sistema de equação do primeiro grau com 2 variáveis. P, o número de bolinhas de gude que Pedro possui, e J, o número de bolinhas de gude que João possui. Onde eu tenho condições de descobrir os valores de P e de J, o número de bolinhas de gude de Pedro e o número de bolinhas de gude de João, substituindo um valor no outro. Então vamos lá. Na minha primeira equação, eu tenho P mais J, que é igual a 74. Na minha segunda equação, eu tenho P, que é igual a J menos 2. Observe aqui, pessoal, que na minha primeira equação, eu posso substituir o valor de P da minha segunda equação. Então, P, que é J menos 2, mais J é igual a 74. Então eu vou começar agrupando J. Aqui eu tenho J mais J, J mais J, 2J, que é igual a 74,
O 2 está negativo, passa para o outro lado do sinal positivo, mais 2. Então agora, pessoal, eu tenho J desse lado e números do outro. Então, J é igual a 74 mais 2, 76. O 2 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 2. J é igual a 76 dividido por 2, que eu vou fazer aqui do lado. Sete dividido por 2 é 3. 3 vezes 2 é 6. 7 menos 6 é 1. 1 não divide por 2. Então, abaixo 6. 16 dividido por 2 é 8. E 8 vezes 2, 16. 16 menos 16, 0. Então, 76 dividido por 2 é 38. Ou seja, J é igual a 38. Então, pode-se concluir que o número de bolinhas de gude de João é de 38 bolinhas de gude. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 38. 38 bolinhas de gude é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis. J, o número de bolinhas de gude de João, e P, o número de bolinhas de gude de Pedro. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Soldado PM, São Paulo, 2010. Uma pessoa comprou vários sabonetes, todos da mesma marca, alguns com 50 gramas e outros com 90 gramas, no total de 40 unidades. O preço de um sabonete de 50 gramas era de 70 centavos e o de 90 gramas era de R$ 1,20. Sabendo-se que, no total dessa compra, foram gastos R$ 35,50, então o número comprado de sabonetes de 50 gramas foi... Bom, eu quero saber o número comprado de sabonetes de 50 gramas. Então eu vou colocar aqui. Sabonetes de 50 gramas, que é o que eu quero saber. Bom, uma pessoa comprou vários sabonetes, todos da mesma marca, alguns com 50 gramas e outros com 90 gramas, num total de 40 unidades. Então eu vou colocar aqui sabonetes de 50 gramas e sabonetes de 90 gramas. Bom, está falando que foram comprados sabonetes de 50 gramas e de 90 gramas, num total de 40 unidades. Então, os sabonetes de 50 gramas, que eu vou chamar de X, que é o que eu quero saber, mais os sabonetes de 90 gramas, que eu vou chamar de Y, é igual a 40 unidades. Bom, aqui está dizendo que o preço de um sabonete de 50 gramas era de 70 centavos. Então eu coloco 70 centavos vezes X, que é o sabonete de 50 gramas, mais, e o de 90 gramas era R$ 1,20. Então, R$ 1,20 vezes Y, que é o de 90 gramas, é igual a, sabendo-se que no total dessa compra foram gastos R$ 35,50. Então, R$ 35,50. Observem aqui, pessoal, que eu tenho um sistema de equação x e y. Então, aqui eu tenho a primeira equação e aqui eu tenho a segunda equação. Bom,
eu quero saber o valor de x, né? Sabonetes de 50 gramas. Então eu posso pegar uma dessas equações, escolher um valor e substituir na outra equação para descobrir o valor. Então eu vou pegar aqui a primeira equação para descobrir o valor de y. Sabendo o valor de y, eu tenho como descobrir o valor de x, sabonetes de 50 gramas. Então, x mais y é igual a 40. Vou colocar aqui, x mais y é igual a 40. Y é igual a 40. X está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos x. Então aqui eu vou substituir na outra equação, aqui na segunda equação, que é 0,70 vezes x mais 1,20 vezes y, 1,20 vezes y. Aqui eu substituo 40 menos x. Então, abro parênteses, 40 menos x, fecha parênteses, é igual a 35,50. 0,70 vezes x mais 1,20 vezes 40 menos x, fecha parênteses. Aqui eu vou usar a propriedade distributiva. Então, 1,20 vezes 40, vou multiplicar aqui do lado. Então aqui, 1,20 vezes 40. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 1, 4. Abaixo, 0. Duas casas, vírgula. Duas casas, vírgula. 48. Então, 1,20 vezes 40 é igual a 48. 1,20 vezes menos x, vou usar a propriedade distributiva. Então, 1,20 vezes menos x. Mais 1,20 vezes menos x, na multiplicação de sinais diferentes, é negativo. Então, aqui, menos 1,20 x, que é igual a 35,50. Então, agora, observem aqui que eu tenho x. Então, eu tenho condições de descobrir o valor de x, que é a quantidade de sabonetes de 50 gramas, que é o que eu quero saber. Então, agora, eu vou separar x de um lado e números do outro. Então, aqui eu tenho 0,70x menos 1,20x. Bom, na subtração e na soma de sinais diferentes, eu conservo o sinal do maior número e subtraio. Maior número é 1,20. Então vai ficar negativo. Vou fazer essa subtração aqui do lado. Então, 1,20 menos 0,70. 0 menos 0, 0. E aqui, 12 menos 7, que é 5. 0 e vírgula embaixo de vírgula. 0,50. 0,70 menos 1,20, 0,50. Vai ficar menos 0,50x, que é igual a 35,50. 48 está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. Menos 48. Menos 0,50 vezes x é igual a 35,50 menos 48. Na subtração e na soma de sinais diferentes, pego o sinal do maior número e subtraio. O maior número é 48, então vai ficar negativo. Agora eu vou fazer essa subtração aqui do lado. Inclusive eu posso aproveitar essa conta. Então, 48 menos 35,50. 35,50. 0 menos 0, 0. 0 menos 5 não dá. Pego o emprestado do 8, aqui fica 7, aqui fica 10. 10 menos 5, 5. 7 menos 5, 2. 4 menos 3 é 1. Vírgula embaixo de vírgula, 12,50. Então, 35,50 menos 48, 12,50. Menos 12,50.
que eu tenho negativo desse lado e negativo desse lado. Então eu posso cortar. X é igual a 12,50. 0,50 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido. Então, sobre 0,50. Vou fazer essa divisão aqui do lado. Então aqui eu tenho 12,50, eu posso aproveitar. Dividido por 0,50. 0,50. Melhorar aqui. Bom, aqui eu tenho duas casas, vírgula, então eu posso cortar a vírgula. Ficou 1.250 dividido por 50. 12 não divide por 50, junto 125. Que número que vezes 50 é igual ao mais próximo a 125? 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 125 menos 100. 5 menos 0, 5. 2 menos 0, 2. 1 menos 1, 0. 25 não divide por 50, abaixo 0, 250. Que número que vezes 50 é igual ao mais próximo a 250? 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. 250 menos 250 é 0. Então, deu 25. Ou seja, x é igual a 25. 12,50 dividido por 0,50 é 25. Ou seja, aqui eu descobri o valor de x, que é o que eu queria saber, que é o sabonete de 50 gramas. Bom, aqui eu já descobri o que eu queria saber, mas vamos continuar aqui e descobrir o valor de x. Então, o valor de y. Bom, aqui eu vou substituir o valor de x na equação. Então, y é igual a 40 menos x. X é 25. 40 menos 25. Y é igual. 40 menos 25 dá para fazer de cabeça. É 15. Então, o valor de y é 15. Ou seja, se x mais y é 40, então x, que é 25, mais y, que é 15, 25 mais 15 é 40. Então aqui, o número comprado de sabonetes de 50 gramas foi de 25 sabonetes. Vou colocar aqui. 25. Bom, vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 27? Não. Alternativa B, 25. 25 é a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Pessoal, aqui eu usei um sistema de equação x e y. Bom, esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo.